sem ouvir. Boa tarde, bem-vindos ao Sim ou Talvez, edição do dia 18 de outubro. Connosco estão a Patrícia Machado, o Luís Pardal e o Francisco Brito. Bem-vindos ao programa desta semana. O tempo está de chuva e água agora parece que não falta, mas não é bem assim. E de tal forma que a Andaluzia pede que a água de Alqueva seja também levada para o seu território, nomeadamente para a zona do Elva, onde existem inúmeras explorações agrícolas. Dizem então que o campo não pode esperar mais. É uma solução que as autoridades andaluzas classificam como uma medida excepcional e de curto prazo para a grave situação de seca que se vive nesta zona do sul de Espanha. Também em Portugal há uma grave situação de seca, a sul, com grandes reflexos, particularmente no Algarve, aqui no Alentejo, mas muito no Algarve também. Patrícia Machado, que resposta pode ser dada às autoridades espanholas, caso se formalize, porque isto não passa de uma notícia e de algo, de uma informação que surge, ou de um pedido que surge através da comunicação social? O que é que resposta pode ser dada? Temos essa capacidade, a Alqueva está a mais de 70% de armazenamento neste momento. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, ao Luís Matias e aos nossos ouvintes, naturalmente. Eu penso que há aqui duas dimensões. Uma relativamente às declarações das autoridades espanholas. Penso que nós temos instrumentos ao dispor do governo e das autoridades portuguesas que permitem responder a isto em cada uma das ocasiões e de forma também mais regular, que tem a ver com a Convenção da Albufeira, em que estão ali discriminados, quer na Convenção publicada, quer na revisão que já teve posteriormente, em que estabelece, digamos assim, as medidas de cooperação entre dois Estados que salvaguardem ambos os Estados e ambas as partes em negociação e em tratamento naturalmente, mas que permite, de facto, quer do ponto de vista da gestão da água, da qualidade da água, e do seu uso, portanto, um conjunto de aspectos. Tem também uma consigna, portanto, um artigo em que fala relativamente às secas e escassez de recursos, em que diz, passo a citar, as partes coordenam as suas atuações para prevenir e controlar as situações de seca e escassez, estabelecem os mecanismos excepcionais para mitigar os efeitos das mesmas e definem a natureza das exceções ao regime geral estabelecido na presente Convenção. Ora, não faltam instrumentos. É preciso que o governo, digamos assim, também na defesa dos interesses, do seu caráter de soberania que deve ser defendido, portanto, faça cumprir a Convenção e trate de, respeitando essa Convenção da Albufeira e os interesses de Portugal, naturalmente não deixar de ter esse aspecto de cooperação entre os dois Estados. Este é um elemento, portanto, acho que aquilo que seja os alertas, seja do Estado português para o espanhol, lembramos-nos, por exemplo, não poucas vezes os problemas que temos, seja relativamente à seca, seja, por exemplo, relativamente ao Rio Tejo, quando havia a questão do cumprimento também da obrigatoriedade de transvasos, que nem sempre Espanha cumpria e que vimos também a inércia que o governo português na altura colocava relativamente quer às questões de poluição, quer outras aí há tempo mais faladas. Portanto, esta é uma dimensão. Há instrumentos e mecanismos que nos permitem, ao Estado português, assim eles os usem e os defendam, para, num quadro de cooperação, naturalmente, e de avaliação em cada um do momento. Pronto. Depois há outro problema, que também já foi aqui debatido, porque apesar de estar a chover e fazer parte do tempo, ainda bem, ela é bem-vinda, mas temos claramente um problema de enfrentar os prejuízos, as dificuldades derivantes da seca, de muitos meses, e que esta chuva, sendo positiva, ainda não nos resolveu e está longe de resolver. E aí há outras questões que o governo precisa dar resposta e que até ao momento não foi tão longe quanto era necessário, quer do ponto de vista da produção para os produtores afetados, quer do ponto de vista de medidas mais estruturais que salvaguardem também aquilo que é a reserva e o abastecimento da água, quer para fins agrícolas, como dizia, de produção, mas também para fins de uso humano. E, portanto, essas têm a ver com as tais medidas, nomeadamente de aproveitamento de fins múltiplos do Alqueva, que está longe de ser cumprida, até com decisões há muito tempo tomadas e que não estão a ser desenvolvidas, e outras que não estão tomadas e que precisavam, mas depois poderemos falar um bocadinho mais na segunda volta. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo a este Sim ou Talvez, e no teu entendimento, que resposta pode Portugal dar
esta, para já, manifestação de intenção da Andaluzia, será que pode surgir um pedido formal? Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís e aos nossos ouvintes. Naturalmente que esta é uma questão fraturante, aliás, até no anterior programa, quando o Luís nos perguntava que opções, não é? Portanto, dentro do orçamento de Estado para o próximo ano, as questões específicas do nosso Alentejo, eu referi precisamente estas questões da gestão hídrica, que são fundamentais, que são necessárias. E não é por acaso, não é? É que isto, de facto, é um assunto que é fraturante. E é fraturante não apenas na nossa região Alentejo, mas sim tem outras implicações, quer seja em Espanha, naturalmente, quer seja no Algarve. Portanto, enfim, nós estamos hoje nós sabemos as dificuldades que temos, não é? Portanto, e já começa a levantar cada vez mais esta questão. Daqui a 30, 40 anos, se, enfim, naturalmente que muita coisa será feita até lá, mas se nós não tivermos de facto aqui a execução, não é, daquilo que é um plano e o governo tem, portanto, aquilo que a Patrícia estava a dizer não é verdade, portanto, existe e o governo está a trabalhar num plano de eficiência hídrica da região Alentejo, portanto, portanto, isto não pode ser esquecido, não é nada está a ser feito, não, isto está a ser feito e está a haver esse investimento também, e aliás, quer o Orçamento de Estado, quer a nível do PRR, e existem milhões de euros precisamente para esta questão. Não nos podemos esquecer também que foi sobretudo ao longo da nossa história recente, se não fosse Capola Santos, se não fosse Carlos Jorrinho, enfim, um conjunto de personalidades do nosso Alentejo a defender a Alqueva e a executar a Alqueva, hoje em dia estaríamos numa situação bem pior. Felizmente tivemos pessoas que tiveram capacidade de lutar por esta obra e conseguir executá-la. Ora, assim continuamos a esperar que a curto, a médio e a longo prazo isso consiga acontecer. Ora, o que é que nós temos? Nós temos Espanha, digamos, a dizer, bem, vocês têm aí a água, mas a água vem de Espanha. E quem diz isto é o PP, portanto é o PSD lá do sítio aqui dos nossos vizinhos, que apresentou esta proposta. Ora, nós não nos podemos esquecer que temos aqui obrigações institucionais, aliás, inclusive através de um não é tratado, enfim, agora está-me aqui a faltar a Há designação. uma convenção de Albufeira, não sei Sim, se é essa exatamente. Não, que referes. É tratado de Albufeira. É o Tratado de Albufeira. O Tratado de Albufeira, no fundo, institucionaliza aquilo que é a cooperação dos rios internacionais em Portugal. Ora, nós, obviamente, o problema da água, nós tem de haver esta importância da cooperação entre países. Temos de ser solidários, sobretudo em questões como esta. Agora, eu acho que compreendo que o PP em Espanha suscita esta questão. Agora, bem, transferir aquilo que é os direitos de propriedade da água, da Alqueva, dos portugueses para a Espanha, ainda que de um caráter temporário, bem, não me parece que seja esse o caminho. Agora, aquilo que eu acho que tem que ser feito, e aliás o Ministro do Ambiente já veio a público dizer que existem negociações, estão a acontecer negociações entre os governos, portanto com a Espanha, para a definição de um regime de caudais, não é? Na secção do Pumarão, no Rio Guadiana. Portanto, é importante que exista a capacidade de poder reabastecer, digamos assim, novamente, não é? Espanha. Mas, enfim, eu acho que isto, para terminar, eu acho que isto é, digamos, um agitar de águas em termos políticos do PP, digamos, para retirar daí algum benefício. Naturalmente que este assunto já está a ser negociado entre os governos, ainda que sabemos que o governo em Espanha, neste momento, está a ter, enfim, as dificuldades enfim, que todos conhecemos. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não, Talvez. E no teu entendimento, o que resposta pode Portugal dar a esta intenção, ou este pedido, para já, parece não passar de um desejo, digamos assim, de Andaluzia de também receber água da Albufeira de Alqueva?
Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde aos colegas de painel e boa tarde aos nossos ouvintes que com tanta paciência nos escutam. Este tema é um tema interessante não só porque convoca diretamente esta situação neste momento, mas também nos convoca algumas situações no passado. Também a Patrícia referiu aqui a situação do Tejo. Eu acrescentaria a situação de Almaraz, que também não só toca a questão das águas, como toca também a questão de outros riscos e que tem que ser vista no contexto ibérico. Bem, para começar, parece-me que é fundamental existir uma cooperação ibérica, portanto, neste momento Alqueva, dito pelo presidente da EDIA, tem água para 2 campanhas agrícolas. Esperamos que neste outono e inverno ainda chova bastante, portanto este número poderá e deverá aumentar, sendo que não temos infelizmente essa certeza, mas não vamos ter o verão a seguir, vamos ter precisamente a época das chuvas, portanto esperemos que a coisa ainda fique mais favorável no contexto de Alqueva. Portanto não faz sentido sermos super protecionistas e não apoiar Espanha, porque de facto temos possibilidade de apoiar. Agora também temos que ver outro contexto. E o outro contexto é precisamente o que é que nós estamos a apoiar. Estamos a apoiar a superexploração agrícola em Huelva, que claramente está sobredimensionada para a capacidade que Espanha tem de conseguir regar. E esta situação de seca que Espanha está a viver agora não é uma situação que infelizmente termine se chover. Portanto, esta situação repetir-se-á nos próximos anos, seguramente, tendo em conta o historial que nós conhecemos de seca, que tem Espanha e que tem Portugal também. Portanto, este pedido, se avançar e se a Alqueva ceder água à Espanha, muito provavelmente encontrará novamente nos próximos anos novos pedidos para o mesmo abastecimento, porque Espanha continuará claramente a necessitar desse abastecimento. Portanto, também é preciso aqui um conjunto de medidas do lado espanhol para que a situação em Huelva seja sustentável do ponto de vista da gestão da água, até porque estamos a falar de um território que não está assim tão longe do mar, aliás, muitas das explorações estão muito perto até do mar, portanto, se calhar está na hora de Espanha também pensar em desalinizar para conseguir regar as suas explorações, quer manter este nível de cultivo e esta quantidade que tem e que de facto é assombrante, porque basta vermos até imagens aéreas e percebemos a escala brutal de explorações que o Huelva tem. E também me parece que não será Portugal que tem que aguentar isso, até porque Portugal objetivamente tem interesses próprios e que não são com certeza garantir as explorações agrícolas em Espanha, porque Portugal também tem explorações agrícolas, tem agricultores, tem muitos desses agricultores no Algarve, por exemplo, a sofrerem com a seca, a terem que encontrar, através de recursos próprios, meios de conseguir desalinizar, e não é água do mar, quer dizer, não é água tirada diretamente do mar, é água tirada de poços, mas que é água salgada e que tem que ser desalinizada para conseguirem regar. São investimentos diretos desses agricultores, isto está a acontecer em Portugal, portanto não faz sentido que Portugal não olhe para isto e vá responder a um problema de outro país. Não obstante que seja necessária a cooperação ibérica, e claro que se pudermos apoiar, tudo bem, mas também não podemos esquecer os nossos. Isso parece-me claro. Em relação ao outro aspecto que referi no início, em relação, por exemplo, a Almaraz, eu acho que também aqui o governo português tem que ter um peso, não é? Porque Espanha neste momento está-nos a pedir água, mas a verdade é que nós já o pedimos antes e não tivemos resposta afirmativa, e também já pedimos que tomassem medidas em relação a Almaraz e não o fizeram. Portanto, eu creio que isto tudo é um bolo e que deve ser negociado nesta base. Aqui junta-se também a tal questão da energia nuclear e da segurança das centrais nucleares aqui em Espanha. É um problema complexo, mas, Patrícia, pode também, como dizia o Luís Pardal, estar a ser mais algo relacionado com o campo político e o tirar dividendos políticos por parte do governo da Andaluzia, ou não? Eu tenho muitas dúvidas que eles não o façam com o tipo de intenções, naturalmente, de
responder a necessidades próprias. Aliás, aquilo que se tem manifestado desse tipo de partidos é que não é propriamente os interesses genuínos das populações e daqueles que eles deveriam de servir que está na linha da frente. Mas eu queria aqui sublinhar dois aspectos. Relativamente à questão do Governo da Andaluzia e a resposta do Governo português, voltava a sublinhar que há instrumentos e mecanismos na posse do Estado português que o Governo tem que usar da sua soberania e na defesa dos interesses de Portugal, sem, naturalmente, deixar de ter em conta a cooperação natural entre os Estados. Mas tem que, utilizando-os, eles salvaguardam aquilo que está escrito, não é? Portanto, salvaguardam em primeira linha, deviam de salvaguardar em primeira linha os interesses de Portugal. Portanto, basta ao Governo fazer aquilo que lhe compete. Sobre a questão que penso que é mais funda e estrutural, são vários aspectos. Portanto, nós estamos a falar da questão também de como é que se está a planear, como é que se está a desenvolver e que respostas estão a ser dadas para defender a utilização da água ao serviço das populações, dos produtores, dos agricultores. Nós temos no Alentejo, temos vindo também aqui a referir, uma predominância cada vez maior de capital intensivo na utilização do solo e na ocupação do solo com as produções super intensivas, quer de amendoal, quer de olival, e que naturalmente se tem que agradecer sim ao Capolas Santos e ao Zorrinho, que são pai e mãe desta proliferação que está longe de estar estudada do que isto significa relativamente, mas que já há vários indícios, que desde as questões ambientais às questões da saúde, à desertificação dos solos, que o capital investe aqui, aliás, como é exemplo noutros países, sai daqui e a população que cá reside e cá trabalha, os produtores, ficam com terrenos completamente inférteis daqui a uns anos. E, portanto, não só não está estudado, como está a ser utilizado a água do Alqueva, com tantas dificuldades, muitas vezes alguns agricultores, produtores, algumas associações têm colocado isto, canalizando, veja-se ali a questão do canal de rega junto a Viana, para o que é que aquilo vai servir. Depois, desde 2018, que foi apresentado, neste caso pelo PCP, a necessidade de um plano nacional de prevenção estrutural da seca e do seu acompanhamento. E está na gaveta, pelo menos desde 2018, porque mesmo relativamente ao plano de eficiência hídrica, nós estamos longe de saber qual é de facto o verdadeiro investimento, o que é que está a ser feito para também travar esta proliferação do capital intensivo na ocupação do solo e na sua gestão, e de como é que se vai aproveitar de facto esta estrutura e esta infraestrutura que foi uma conquista, acima de tudo, do povo alentejano, que reivindicou durante muitos anos a construção daquele equipamento, e para o que é que ele está a servir e o que é que está no tal plano do Governo. Do ponto de vista estrutural, que investimento está a ser feito, que parte é que vai ser canalizada para este capital de uso intensivo e o que é que serve de facto, quer para o abastecimento, quer para as questões diria, como é que o Alqueva está a ser aproveitado e se planifica a aproveitar e que meios lhe são associados com o verdadeiro interesse público na sua essência e na sua base e não com outros interesses. E quando eu falo em interesse público, quer do ponto de vista da gestão e uso da água para o abastecimento humano, mas também para o apoio a muitos produtores que vivem do seu trabalho naturalmente e que precisam também desse aproveitamento ser posto ao serviço de quem produz e de quem também gera essa riqueza por essa via. E, portanto, porque as potencialidades aqui da região são enormes, a gente sabe os efeitos naturalmente que a seca tem, e isto precisa de um planeamento que não é à peça, que precisa de ser monitorizado, acompanhado, com os meios necessários, aproveitando estas importantes infraestruturas, que não é só a Alqueva, mas que ela tem um papel fundamental. Portanto, o Governo tem nas suas mãos, aliás, os sucessivos governos têm nas suas mãos, do ponto de vista legal, os instrumentos que permitam defender os interesses do país, neste caso aqui também desta região. Por outro lado, como é que põe o interesse das populações e da região na primeira linha e não outro tipo de interesses, como temos estado a ver, nomeadamente sobre este drama que é o capital superintensivo. Eu há bocado falei das várias valências, saúde, ambiente, desertificação, mas podemos acrescentar até a destruição de património, portanto, porque nós conhecemos a destruição de património, nomeadamente arqueológico, que sem qualquer dó nem piedade temos vindo a assistir para outro tipo de interesses, naturalmente, para enfiar as estacas por esses campos fora,
e ainda por cima, aqueles que deveriam defender vêm dizer que isto é uma mais-valia para a região, quando sabem, obviamente, que não o é. Francisco Brito, há que pensar nestas questões relacionadas com as necessidades do Alentejo, mas com estes pedidos, com esta intenção, ou com este desejo andaluz, será que o desejo algarvio não vai dizer também, atenção, mas nós então aí também queremos que aumente o transvase para o Deleite, que vai acontecendo, e o Deleite vai tendo água também muito devido à Alqueva, na bacia do Guadiana, mas precisará de mais. Precisará de mais e com justiça que o Algarve reivindicará esse pedido. Quer dizer, eu acho que ele não tem que surgir porque surge um pedido de Espanha. A população do Algarve e naturalmente os seus eleitos têm que defender os interesses da região e naturalmente que o Algarve tem interesse em ter mais água do que aquilo que tem, até porque conhecemos a realidade turística, conhecemos a necessidade de consumo de água não só para fins agrícolas, conhecemos também a relação que o Algarve tem com o mar, apesar do Algarve não ser só praia, como muita gente faz parecer. O Algarve tem muito território agrícola, tem muito território de serra e naturalmente precisa de água para conseguir ter população e conseguir ter a sua atividade normal. A verdade é que a situação do Algarve tem sido pouco falada, é falada muito esporadicamente, a situação acaba por estar assim meio esquecida do ponto de vista político, não sabemos bem porquê, mas a verdade é que falta um pouco também essa coesão da região do Algarve junto do governo para conseguir reivindicar aquilo que também é necessário para esse território. Agora, se esta situação de Espanha despoltará essa união, eu acredito que pode ter um pouco esse efeito. Não acredito que isso seja propriamente o foco neste pedido, até porque também não sabemos efetivamente se ele vai avançar, não sabemos como é que vão ser as próximas semanas de chuva, não sabemos se a coisa se estabiliza ou não do lado espanhol, apesar de aparentemente estar bastante crítico. Agora, eu gostaria de ressalvar aqui uma questão, até porque o Luís Pardal falou do papel dos eleitos do Partido Socialista para que o Alqueva seja o sucesso que é. Claro que sabemos de onde é que o Alqueva saiu de um governo de Cavaco Silva, naturalmente que a seguir houve um governo do Partido Socialista, portanto é normal que quem execute seja o PS, e para não variar vêm tirar louros de algo que não partiu deles, mas pronto, isso é aquilo que já estamos habituados, mas também gostava de saudar a capacidade de inaugurar que as pessoas referidas pelo Luís Pardal têm, nomeadamente para inaugurar o bloco de rega de Reguengos, que pelos vistos tem tido vários problemas e há promessas atrás de promessas e outros demais, pelo Alentejo fora, que já deveriam estar concluídos e já deveriam estar em funcionamento, mas continuamos a ver promessas e primeiras pedras lançadas e fotografias nas capas dos jornais, mas depois concretização infelizmente não a vemos, e era isso que realmente fazia falta à população alentejana. Até porque lidamos diretamente com o território, como é óbvio, lidamos diretamente com a seca que cada vez está mais presente, lidamos infelizmente também com as situações de chuva atípica, ou seja, já não chove paulatinamente como acontecia e agora chove em curtos períodos de tempo uma grande quantidade de água, portanto também é preciso conseguir gerir isto e naturalmente aproveitar as barragens para conseguir armazenar esta água, não falando de todo o efeito negativo que esta precipitação tem depois nas cidades e nas vilas e nas aldeias, mas é de facto preciso gerir a água vendo a realidade que nós temos hoje. E de facto precisávamos que o Governo e naturalmente os eleitos do Partido Socialista olhassem para isto e tivessem de facto junto da população na defesa dos seus interesses e na defesa daquilo que é o território do Alentejo. E não fosse só nas capas dos jornais, mas pronto, eu espero que também que o Luís Pardal possa passar este apelo a quem de direito para realmente conseguirmos ter mais defesa dos alentejanos e mais defesa do território do Alentejo. Luís Pardal, eu há pouco, peço desculpa, mas inverti aqui a sequência, peço desculpa, mas Luís Pardal, vais ser tu a terminar.
A questão também passa, há este pedido que o Francisco aqui deixa, a Patrícia fala das necessidades da agricultura no Alentejo e para responder a uma questão destas será obviamente necessário explicar muito bem à população porque é que se pode transferir água, por exemplo, para a Espanha. Isso será um desafio também grande. Sim, portanto... Porque não se deixarão de levantar outras vozes. Naturalmente, naturalmente. Portanto, dividir aqui a minha intervenção. Em primeiro lugar, as pessoas sabem, sobretudo até pessoas mais velhas do que eu e até do que o Francisco, as pessoas lembram-se bem o papel que Capolas Santos e outros eleitos, como o Carlos Jorrinho, tiveram na construção da Alqueva. Isso é inegável, aliás, o planeamento da Alqueva até tem já várias dezenas de anos, mas todos sabemos bem quem é que teve essa capacidade. De lançar as primeiras pedras. Não foram só as primeiras pedras, foram as águas, portanto, que é o mais importante. E foi, de facto, o planeamento e a capacidade de conseguir orçamentar. Portanto, as pessoas sabem bem. Como também sabem bem quem é que tem difundido os blocos de rega pelo Alentejo. Com muito sucesso, aliás, e continua a ser estendido. Também sou a mesma pessoa, que ao mesmo tempo que reconhece isto, também sou a mesma pessoa que sou crítico do ponto de vista da exploração que está a acontecer no Alentejo. Sou crítico, confesso que não consigo compreender, é uma visão a curto prazo e daqui a 2 décadas vamos ver como é que temos o nosso Alentejo e como é que temos as nossas terras. Portanto, eu sou crítico desse ponto de vista do consumo da água para as explorações que estão a acontecer neste momento. Portanto, reconheço esses dois, são 2 factos. E, portanto, esta era a minha primeira intervenção. A segunda intervenção prende-se com, de facto, complexo explicar, por exemplo, aos algarvios, de que, bem, nós estamos aqui colados, não é? Existe a dificuldade que existe do plano hídrico no Algarve. De facto, eu acho que é muito menos falado esta questão e não consigo compreender muito bem porquê. Portanto, o Algarve tem de facto aqui um problema muito grave. É verdade que hotéis, campos de golfe já reconverteram e já estão a utilizar, portanto, a água do mar. Agora, é preciso acelerar, é preciso investir. Saiu uma notícia há bem pouco tempo que eu estava aqui a pesquisar e, portanto, dá nota disto. A Quinta do Lago, o consumo de água é 10 vezes superior à média nacional. E não é por questões de hotéis, nem os campos de golfe, porque os campos de golfe que lá estão até utilizam água do mar. Portanto, é de facto, sim, uma região que tem um consumo enorme de água, sobretudo por habitações, enfim, com grande capacidade económica e que levam a um grande gasto de água. Ora, nós já temos alguns municípios do Algarve a reconverter determinados espaços verdes para inertes. Gostava de saber, aqui no Alentejo também, quem é que são os municípios, e aqui em Évora se já está a reconverter, porque essa é uma da argumentação, que os espaços verdes aumentaram muito e tal. Portanto, mas isso é uma parte. Agora, o Algarve precisa de facto dessa mudança, e nós, enquanto portugueses, temos que ter a capacidade de planear a Alqueva num limite também para chegar ao Algarve. Naturalmente que não será para garantir todo o abastecimento do Algarve, mas sim numa situação extrema haver essa capacidade. Ora, ao mesmo tempo que não podemos, como dissemos, temos de reconhecer a cooperação com a Espanha. Portanto, enfim, temos é que garantir que o nosso plano de eficiência hídrica está a funcionar e o nosso plano regional de eficiência hídrica do Alentejo também está a funcionar. Ora, não é verdade que não se esteja a fazer nada. Aliás, em junho foi apresentado em Portel o plano regional para o nosso Alentejo. E está avaliado, está quantificado, são 990 milhões de euros. Foram apresentadas e estão em cima da mesa 70 medidas, muitas delas para o setor urbano, muitas delas para a gestão dos recursos hídricos, e portanto, as situações estão perfeitamente bem identificadas, como a construção de redes de transporte de distribuição de água, como determinados investimentos e mais investimentos em reguengos, na vidigueira, portanto, são aqui duas na Messejana, portanto, está identificado, é preciso, digamos,
que avaliar precisamente as questões dos afluentes do Baixo Guadiana e, portanto, é preciso criar reservatórios, criar armazenamento de água no Alentejo e, portanto, não é verdade que nada está a ser feito, naturalmente que precisamos, isto é urgente, mas atenção, este plano de gestão da água tem medidas, estas 70 medidas não são medidas para daqui a 40 anos, não, são medidas de curto e médio prazo. Da água para a Andaluzia, passamos para o Orçamento do Estado aqui em Portugal. É o tema que nos traz a Patrícia Machado. No momento em que se discute o Orçamento do Estado, como está a construção do novo hospital, estão garantidas as verbas necessárias para as acessibilidades, infraestruturas e demais necessidades para o funcionamento, agora que se conhece mais um adiamento para a conclusão da obra. Patrícia Machado. Eu resolvi propor este tema porque, de facto, acho que é uma preocupação de todos aqueles que há mais de 20 anos lutam por concretização de uma necessidade há muito identificada, portanto, a construção do novo hospital, que, estando a ser construído, este processo, de facto, não para de ter solavancos, não é? E, portanto, mais um adiamento relativamente à conclusão da obra, portanto, que estava perspectivado para o terceiro trimestre de 2023, passando já para o último trimestre de 2024, e vamos ver se fica por aí, mas neste momento em concreto que se está a discutir o Orçamento do Estado, parece-me que é fundamental, desde logo, questionar como é que são discriminadas as verbas, porque está ali uma verba, portanto, contida no relatório, que são 149 milhões, que naturalmente, fazendo as contas, e em função daquilo que foi a inflação, o aumento dos custos, daquilo que também deriva destes adiamentos, portanto, dificilmente aquilo será para mais alguma coisa que não a conclusão da obra. Que se perspectiva, como disse, agora, apesar do adiamento, para final de 2024. Então é caso para questionar relativamente a dois aspectos. Sobre as infraestruturas, a rede de água e esgotos e as questões das acessibilidades. Como sabemos, o Governo, apesar de ter sacudido essa responsabilidade para a Câmara, digamos assim, do condutor da obra, comprometeu-se com o financiamento e, portanto, esses 11 milhões mais 1,5 milhão, portanto, respectivamente, não se prevê que ali esteja. Continuam a colocar que isto deve ser por via do plano regional ou do novo quadro comunitário de apoio, que, como bem sabemos, depois a realidade esbarra com a tal propaganda ou o plano de intenções, porque tão depressa isso não está capaz de ser acionado para que permita, de facto, o andamento dos procedimentos necessários que precisam de ser feitos sem garantia do financiamento e, portanto, é preciso haver uma resposta em sede de orçamento de como é que aquele dinheiro está disponível para quando os empreiteiros começarem a querer receber e poderem receber. E outra manifesta preocupação tem a ver com os equipamentos para o novo hospital. O que sabemos que há um despacho dos meses, se não estou em erro, de junho, em que responsabiliza o hospital pela aquisição dos equipamentos. Estamos a falar de uma verba que andará na casa dos 40 milhões de euros, em que são, na sua maioria, concursos internacionais que, como sabemos, em média durarão um ano e precisavam estar a ser lançados agora, e tudo indica que essa verba não está contida em sede de Orçamento de Estado, porque nesse mesmo despacho, ao mesmo tempo que se sacode a responsabilidade também para o hospital, com a importância que isto tem, também coloca que deve ser recorrido aos fundos comunitários. Ora, aquilo que disse para as matérias anteriores também equivalem. Portanto, se não há qualquer tipo de perspectiva de abertura de linhas de financiamento, pelo menos para já, se os concursos têm que ser lançados para que quando o hospital abra, os equipamentos estejam capazes de ser lá instalados, pergunta-se, portanto, como é que o Governo está a pensar dar resposta a uma necessidade que é clara e que é real, e que o hospital naturalmente precisa dar resposta e está preocupado com isto, e portanto uma das questões que precisa ter resposta urgentemente no caso do orçamento é como é que está a ser discriminada aquela verba e como é que está garantido, portanto, estas duas importantes questões
que precisam de ser respondidas. Ao que acresce, por exemplo, relativamente às acessibilidades, os projetos estão prontos, estão capazes de ser lançados, já foram à reunião de discussão de Câmara e, por incrível que pareça, isto é inacreditável, portanto, os terrenos não estão expropriados. Portanto, só relativamente às acessibilidades, para dar este exemplo. Portanto, qual é o interesse do Governo, de facto, em adiar, em não responder a estas matérias, sabendo que não há verbas disponível neste momento por via de fundos comunitários e que não pode pôr nas instituições, seja ela a administração do hospital, seja ela a Câmara Municipal, esta questão, porque depois quando vierem pedir o dinheiro, se não está lá a verba disponível, quem é que vai ter que responder por isto? E, portanto, acho que não se deve aceitar isto nos vários planos, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social. E, portanto, deve-se fazer aqui uma grande exigência para que o Governo tenha a obrigação de responder a estas importantes matérias, para que, de facto, quando eles estiverem em condições de abril, esteja em pleno com as condições necessárias para dar resposta àquilo que há muito se reivindica. Luís Pardal, temos aqui um orçamento que não tem as verbas necessárias para o novo hospital. Estamos aqui, isto é um ritmo habitual, deveria ser mais rápido, andamos aqui a empatar um bocado ou não? Naturalmente todos nós queremos que este processo seja rápido, não é? Todos nós queremos que se conclua uma obra que muitos vaticinavam e diziam que não ia ser possível acontecer, e ela está a acontecer, está a ser construída, já vai no 3º ou 4º piso a ser construída. Há atrasos na obra, claro que sim, todos reconhecemos isso. Houve impactos através do Covid e da guerra no abastecimento dos materiais, há inflação. O Governo já aumentou a autorização da despesa pública para a empreitada da obra, ela era de 150, está em 205 milhões. Há um comprometimento público do Governo, vieram a Évora dizer à Câmara Municipal, bem, se vocês não querem contribuir, se não querem financiar, se não estão disponíveis, nós metemos o dinheiro, nós asseguramos que as infraestruturas são construídas do ponto de vista do financiamento, seja do Orçamento de Estado, seja através de fundos comunitários. Diz-se que as plantas, os projetos estão feitos, estão apresentados. Tenho as minhas dúvidas quanto à capacidade da Câmara Municipal para os colocar amanhã, se for preciso, na rua e ter a obra concluída em tempo útil. Quer dizer, não há dinheiro, não há comprometimento, precisamos de um papel escrito, timbrado, triplicado. Quer dizer, há uma coisa que é verdade. A Câmara pode iniciar e deve iniciar o processo. Se ainda não está escrito, há um comprometimento do Governo. Lá está, não confia. Isto é a forma de governar da CDU. Se não confia, quer dizer, os fundos comunitários, desculpem lá, eu não sou especialista em fundos comunitários, mas sabemos uma coisa, é que nós podemos avançar com a construção, sabendo que naturalmente vai haver o aviso, não é? Portanto, quando o aviso for lançado, é submetido os projetos e o dinheiro vem. Portanto, isto não é... Estamos à espera que venha o Papa afirmar que sim, que se pode avançar. Não, o Papa também não seria bem, porque a CDU também não confiaria na palavra do Papa. Agora, a realidade é esta. É que se pode avançar com a obra e não se avança porque há desconfianças. Desculpem lá. Então o Governo, então o Governo vai investir e está disponível para investir 205 milhões de euros e será por 11 milhões que a porta do hospital não é aberta. Desculpem lá, quer dizer, isto andamos aqui a brincar, de facto a realidade é esta, mas aquilo que vamos ter e é reconhecido, há um atraso na obra, é verdade. Portanto, estará para finais de 2024, ela vai acontecer. Agora, veja que a Câmara Municipal, com o conhecimento que tem, não tenho o conhecimento todo sobre a matéria, naturalmente reconheço isso, mas não há vontade, pelo contrário, há vontade de dizer que o atraso é por causa do Governo e que nós temos o projeto. Desculpem lá. Francisco Brito, e no teu entendimento, falta dinheiro no orçamento? Estes atrasos, bem, a Patrícia diz que o Governo está aqui a empatar a coisa, o Luís Pardal diz que a Câmara podia dar uma ajuda diferente e pôr a máquina em andamento.
O que é que tu achas? Bem, eu se calhar tenho que pôr água na fervura, não é? É assim, parece-me que esta questão aqui elencada da falta de confiança do governo, da CDU, falta de entendimento, parece-me que tem um certo fundamento de ambos os lados. Até porque nós podemos ver no relatório do Orçamento de Estado para 2024 que o governo escreve com estas palavras que passo a citar: assegurar a conclusão e entrada em funcionamento dos novos Hospital Central do Alentejo e do Hospital de Sintra. Bem, é assim, nós, olhando para a obra, e nem precisávamos de perceber muito de obra para perceber que ele não vai estar em funcionamento em 2024. Porque a obra, obviamente, o edifício em si e as condições necessárias não estarão prontas num ano, portanto, isso parece-nos óbvio. E esta questão toda dos acessos também não se consegue resolver num ano, até porque há a questão das expropriações, que é o primeiro passo. Aliás, quando se fala em orçamento, não faz sentido sequer estar orçamentado ou haver verba prevista, porque muito provavelmente nem sequer vai ser executado em 2024. Portanto, em 2024, se realmente se mexerem e as coisas correrem bem, vão executar as expropriações. E o que estaria orçamentado eram as indenizações para essas expropriações. Agora, o restante, muito provavelmente, aparecerá em 2025. Isto seguindo normalmente as contas de tempo do Estado. Até porque nós já percebemos todos que 24 o hospital não abre, 25 muito dificilmente o hospital abre. Vamos ver se não temos António Costa a cortar a fita pouco tempo antes de entrar em campanha eleitoral para as próximas legislativas, isto se conseguir manter o governo até lá, se não houver também mais alguma baixa ou mais alguma crise. Agora, esta falta de confiança que existe, e por onde comecei, para mim até é compreensível, até porque estamos a falar do PS e da CDU, que se entendem bastante bem, que já trabalharam juntos, há umas décadas atrás estiveram de costas voltadas, mas depois com o tempo foram-se aproximando e quer a nível legislativo ou quer a nível local têm-se entendido quando têm necessidade disso. Portanto, já se conhecem, não é? Já sabem perfeitamente com o que é que podem contar. E se, por um lado, a Câmara Municipal, governada pela CDU, não pode contar com o Governo e com as promessas do Governo, porque toda a gente já percebeu que o que o Governo diz nem sempre se escreve, a maior parte das vezes nem se escreve, porque são promessas vagas que depois não se concretizam. Por outro lado, temos um Governo que também não pode estar à espera que a CDU, com a gestão deficitária que tem na Câmara Municipal de Évora, consiga resolver um problema deste tamanho de mais de 10 milhões de euros. Quer dizer, quando na realidade, para resolver coisas básicas, têm que ir pedir aos bancos, ou pelo menos querem ir pedir aos bancos 3 milhões para coisas básicas, quanto mais fazer uma obra estruturante de 10 milhões, que obviamente não tem capacidade para o fazer. Portanto, também me parece pouco honesto do Governo estar à espera disso, porque já sabemos que isso não vai acontecer. Aliás, e as expropriações, que é o início do processo, como o Luís falava, as expropriações é que são o início desse processo, têm que ser promovidas pelo Estado, porque as expropriações é um procedimento nacional, não é um procedimento da Câmara Municipal de Évora. Portanto, há algo que tem que ser feito da parte do Governo e que não me parece que esteja a acontecer. E preocupa-nos, porque esta obra, apesar de estar a andar, e também aqui deixo uma palavra de apreço à equipa da ARS Alentejo, especialmente na pessoa da professora Maria Filomena Mendes, pelo esforço que têm desenvolvido para que a obra não pare, até no contexto do início da guerra da Ucrânia, com o problema que foi de fornecimento de ferro para a obra e tudo aquilo que geralmente não vem a público, mas de facto há ali muito esforço para que a obra continue, e isto também deve ser sublinhado. Por outro lado, depois temos um governo que parece não respeitar estes esforços das equipas que estão no terreno e que deixa o tempo passar em vez de conseguir atuar e resolver a situação. Enfim, vieram a Évora fazer a propaganda com uma série de questões que já até referimos neste programa do ponto de vista institucional ou falhas institucionais. Disseram que realmente ia haver o acordo, pelos vistos foi assinado o acordo e agora não há dinheiro. Bem, isto, enfim, já não surpreende, não é? Portanto, agora esperemos que, não sei se deixarão passar mais uns meses, voltam novamente a Évora para vir trazer um cheque para ver se realmente se consegue avançar mais qualquer coisa. E isto esperando, naturalmente, que as expropriações necessárias corram a bom ritmo e que não aconteça aquilo que já aconteceu na nossa cidade, de termos situações mais de 10 anos em tribunal para serem resolvidas e completamente embargadas, em que depois os proprietários
E neste caso os pequenos proprietários é que são os lesados no meio desta história toda. Portanto, vamos aguardar para ver realmente o que é que vai acontecer nos próximos capítulos, porque esta situação de estar ou não orçamentado nem parece neste momento que seja o mais grave quando precisamos precisamente de começar o procedimento das expropriações. Patrícia Machado, e porquê é que este processo das expropriações não avança, no teu entendimento? Temos que perguntar ao Governo, mas podemos especular. Eu percebo o mal-estar e o incómodo do Luís Pardal relativamente à discussão desta matéria e também o à vontade do Francisco Brito, que naturalmente está numa posição mais fácil pronto, de atirar para todos os lados relativamente e de sacudir os factos. E de facto eu queria pegar aqui nos factos. O que é facto é que no Orçamento de Estado e no relatório e nas declarações do tal governo de confiança que o Luís Pardal coloca, há de facto um adiamento, mas há a intenção de concluir o hospital final de 2024. Ora, os procedimentos, o financiamento, os meios, os caminhos e as fases têm que ser ajustados a essa intenção. E eu acho que isto a gente não deve, digamos assim, fazer qualquer concessão, digamos assim, de exigir que de facto não haja mais prolongamentos e que se tomem todas as medidas ao serviço do Estado, naturalmente, e na posse do Governo, para facilitar. E a gente sabe que houve diversos momentos em que, quando o Governo quis, portanto, tomou os procedimentos adequados, naturalmente, e legais, naturalmente. É verdade, e é um facto, que vieram a Évora, já por diversas vezes, aliás, é um distrito muito frequentado, muito bem frequentado pelos diversos ministros, dizendo, tanto que agora é que é e que vai ser e que da parte do Governo não há qualquer intenção de atrasar ou de criar dificuldades. Mas o que é facto é que no que compete ao Governo, as expropriações não estão feitas e eu pergunto ao Luís Pardal, porque não tenho aqui nenhum ministro do Governo, mas vamos perguntar na Assembleia da República, a questão é simples como esta, que é: mas está-se à espera, eu não sei, pela intervenção do Luís Pardal fiquei baralhada, mas o Luís Pardal acha que deve ser a Câmara, porque diz que o ministro disse, não tem intenção, a Câmara não tem intenção, não está disponível para financiar. Quem é que construiu os projetos? Eles estão capazes de ser lançados. Nem o aviso foi lançado para se poder arrancar com a obra, nomeadamente das redes de águas e abastecimento, que é aquela que é mais barata. Mas o Luís está à espera, o Governo está à espera, que a Câmara de Évora, com o orçamento que tem, tenha 12 milhões e meio. Onde é que se vai tirar esse dinheiro? Ou se há, como dizia aqui o Francisco Brito, algum problema do ponto de vista de tribunais, de impugnação, no processo de expropriação, já com a obra a avançar, quer das acessibilidades, quer da rede, neste caso das acessibilidades, que a Câmara tem condições de avançar com os milhões necessários. Estamos a falar num orçamento que a Câmara tem, estamos a falar de 12 milhões e meio. E, portanto, e com o aspecto essencial, para além do dinheiro, que obviamente não é possível, portanto, mas estamos a falar de uma questão essencial, que é de quem é a responsabilidade de construção do novo hospital público central do Alentejo. É do governo português, quer o daqui, quer o do Seixal, quer aquele que venha a ser construído. E, portanto, acho que esta argumentação, de facto, e de facto, o que nós precisávamos e os alentejanos precisavam era da confiança do Governo que aquilo que diz faz. E, infelizmente, nós sabemos, quer pela gestão do PS na Câmara, que, de facto, foi tudo menos de confiança do ponto de vista de gestão pública, quer do ponto de vista do Governo, que vai colocando as intenções, põe como objetivo ter o hospital construído no final. E que resposta dá ao Conselho de Administração do hospital, a quem lhe foi sacudida a responsabilidade da aquisição dos equipamentos, como é que tem 40 milhões orçamentados, porque eles também têm que fazer um orçamento para o ano, não correndo riscos para quando o hospital abrir. Eu também sou daquelas que tenho muitas dúvidas que esteja concluído em 2024. E até sou daquelas que não é tanto para as legislativas, que ele quer vir cortar a fita, é mais para as autárquicas. Mas a questão é, de facto, que resposta se dá? Volta-se a falar o mesmo com a Alqueva, que interesses estão em primeiro lugar. E, portanto, se o objetivo está no Orçamento de Estado,
para concluir a obra, têm que lá estar também os outros objetivos anexos e tomarem-se todas as medidas para se acelerar, para se investir o que for necessário e para os procedimentos que de facto acelerem. Ora, querem que se acelere a construção das acessibilidades. Patrícia, já aqui uma série de questões. Pronto, vamos ver o que já é que o foi Luís a Pardal reunião de também Câmara. nos diz. Estão capazes de amanhã pôr e de serem lançadas obras. Mas que confiança é que se pode ter os eburenses, porque estes 12 milhões e meio saem de algum lado. E eu acho que nem sequer isso está em causa, de ser a Câmara a associar. Uma coisa é já ser dono da obra, outra coisa é financiar a obra. Luís Pardal, avança ou não avança? O que é que tu dizes? Não, eu percebo que existe aqui alguma amargura, porque de facto acredito que faça, enfim, confusão a muita gente dizer-se que se faz e de facto acontece. E o hospital é a prova disso. Pois, ao fim de 20 anos e de muitos solavancos. E só aconteceu Exato, porque a gente sabe porquê. Pois sabemos, porque António Costa teve a capacidade de, na União Europeia, conseguir negociar o financiamento para que esta obra aconteça. Aliás, enfim, isso até é reconhecido. Até devia ser o Hospital António Costa, só para transpartidariamente. Portanto, há várias pessoas de outros partidos que até reconhecem isto. Mas pronto, portanto, esta é a maior prova, é que está a acontecer. Eu percebo pouco de obras, mas também calculo que seja difícil até ao final de 2024 estar em funcionamento, que é uma coisa diferente. Agora, quer a ARS, que tem tido a maior capacidade de gestão deste processo, quer a administração do hospital, esta administração mais recentemente, mas tem tido uma enorme capacidade de acompanhar esta obra e não se pode dizer outra coisa que é o nosso objetivo é terminar as obras do hospital até ao final de 2024. Nem poderia ser de outra forma, até porque estão fundos comunitários envolvidos. E tudo tem que ser feito para que fique de facto concluído. Agora, bem, se entrará em funcionamento em 2025, pois, bem, todos nós queríamos que ele já tivesse construído. Portanto, eu acho que isto é uma verdade lá para Alice. Agora, que é a realidade. Agora, também todos sabemos que quando queremos, colaboramos. Quando não queremos, ou temos a intenção, dificultamos. E eu acho que é aqui que entra este dificultar, e infelizmente mas isto é típico das governações da CDU, que é... Luís, desculpa lá, mas como é que se avança sem o aviso lançado e como é que se avança sem expropriações? Explica lá. Bem, eu das expropriações eu não conheço a matéria, não posso argumentar sobre isso. Agora, sei que fundos comunitários, as obras podem avançar, que depois há capacidade de ir buscar o dinheiro. Portanto, essa é a realidade. Portanto, estamos à espera, de facto, que venha daqui o escrito, porque, enfim, não se Tem que haver autos. Tem que haver autos. Não, o auto pode sair seguinte. O auto pode sair depois e pode-se candidatar desde que... O aviso nem sequer foi lançado, Luís. Desde depois que todo o procedimento realizado se encaixe no aviso, quer dizer, isto não será a primeira vez que isto acontece. Portanto, enfim, mas a realidade é esta, é que a obra está a avançar, está a ser, aliás, se não está concluído, estará concluído para breve, um trabalho da administração do hospital, que é fazer a avaliação sobre a viabilidade os atuais edifícios do hospital serem convertidos, por exemplo, para habitação para os trabalhadores do hospital. Portanto, isto é uma coisa que ninguém fala, mas que do ponto de vista do planeamento é interessante, e até acho que é interessante as pessoas saberem isto. Portanto, há esta preocupação de o que é que acontece ao atual hospital. Portanto, está a ser estudada esta possibilidade de reconverter para habitação, e não poderia deixar aqui, todos nós sabemos as dificuldades que o SNS atravessa. Aliás, eu até tenho em casa uma pessoa que até trabalha no SNS e, portanto, sei perfeitamente daquilo que são as dificuldades de todos os trabalhadores do SNS. Agora, o ano 2024 será um ano muito importante para a melhoria daquilo que é a nossa capacidade infraestrutural de servir o nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a falar do grande objetivo do Hospital concluir, então, Luís. Mas não nos podemos esquecer de Sintra, do Hospital de Proximidade, do novo edifício portanto, do Hospital em Setúbal, do Serviço de Urgências
que será construído em Coimbra, do arrancar da obra em Lisboa no Hospital Oriental. E, portanto, de facto, é fundamental o ano 2024 para inverter aqui muitas dificuldades que nós sentimos e o lançamento de concursos, como por exemplo no Hospital do Algarve, como no Hospital do Seixal, e portanto será de facto um ano importante. Vamos escutar o Francisco Brito agora para concluir este tema. Vamos continuar a assistir a esta quesília política, digamos assim, entre PS e CDU. Entre governo e autarquia? Parece que sim, até porque o governo não percebe o que é a responsabilidade nacional. Aliás, isso acontece também noutros temas, nomeadamente em relação à isenção de IMI para os centros históricos, porque o governo de facto não percebe esse âmbito, ou seja, não consegue discernir entre aquilo que é âmbito local e âmbito nacional. E isso é um problema de gestão grave, porque depois surgem todas estas situações que o governo parece que fica à espera. Por isso é que é melhor serem as câmaras a decidir. Mas as câmaras para decidir têm que ter peso. E eu concordo que as autarquias possam ter mais capacidade de decisão, possam ter mais verbas para atuar nos seus territórios. A questão é que depois temos uma lei. Portanto, se temos uma lei a dizer que a expropriação tem que ser promovida pelo Estado, uma Câmara não se pode atravessar à frente disso. Quer dizer, seja a Câmara da CDU, do PS, do PSD, seja do que for, isto não pode acontecer. Por questões óbvias, porque senão estão a cometer um ilícito. Portanto, isso não pode acontecer. Aí tem que ser o Governo a atuar. Agora, o Governo não se pode mentalizar, vir cá, assinar um papel e dizer: meus amigos, vocês agora já podem trabalhar, e esquecer-se do mais importante, que é realmente aquilo que ainda está do lado deles. E isso tem que de facto andar para a frente. Até porque, com certeza, que lá no meio dos ministérios, com tanta gente que para lá tem, devem ter um assessor qualquer que consiga pegar nisto e de começar a desenvolver os procedimentos necessários a tratar da papelada para começar as expropriações, não é? Até porque assim, não se percebe como é que o hospital começou a ser construído, depois de tantos anos no papel, de tantos anos a ser discutido, como é que ele começa a ser construído e não começam as expropriações das acessibilidades. Portanto, eu já disse aqui neste programa e acredito que é isto que vai acontecer, não sei depois quem é que efetivamente vai pagar, mas acredito que a estrada de Santo Antonico, naquele real estado que nós conhecemos, pelo menos levará um tapete novo de alcatrão e servirá pelo menos ao hospital quando ele começar em funções, porque já sabemos que as acessibilidades que estão projetadas não devem estar tão cedo prontas por estas questões todas. Agora, em relação a isso, eu também gostaria de desafiar, e a Patrícia vem sempre tão bem informada por parte da Câmara Municipal de Évora, com certeza que também conseguirá fazer chegar a informação a quem de direito, e lanço o desafio para publicarem os projetos, não digo projetos na íntegra das acessibilidades, mas pelo menos o estudo prévio para que as pessoas possam realmente conhecer o desenho um pouco mais detalhado do que aquilo que está previsto no plano de urbanização de Évora, possam conhecer aquilo que está em cima da mesa, até porque também já temos visto que na cidade de Évora fazem-se obras, apesar de muito poucas, as poucas que se fazem-se sem participação. Portanto, o partido da participação, pelo menos da bandeira da participação, que é o Partido Comunista Português, pelo menos sempre vendeu isso, é o partido que, pelos vistos, menos quer que as pessoas participem, portanto não dá a conhecer os projetos, e refiro-me, até para que isto não fique assim no ar, refiro-me ao Rossio, àquilo que está a acontecer no Rossio, refiro-me àquilo que está a acontecer na variante ao Parque Industrial, quando se calhar a população poderia realmente mostrar qual é que seria a sua ambição de futuro e que tocaria naturalmente com a concretização destas obras e como é que estas obras deveriam ser. Nós vemos que a Câmara Municipal toma decisões unilateralmente, sem ouvir as pessoas, sem pedir e sem convocar essa participação, e depois aquilo que vemos é uma obra feita, provavelmente com críticas, porque se calhar nesta altura já poderíamos estar a fazer melhor, e eu também não vou entrar muito por aí para não nos prolongar. Luís, temos de entrar na última parte do programa. Luís, só 7 segundos. O meu à parte há pouco referia-se às câmaras municipais decidirem, por exemplo, relativamente ao IMI, e não à expropriação. Era só para deixar isso claro. Estamos na reta final do programa, mas Patrícia Machado, só uma questão. O adiamento do hospital, da construção do hospital, é uma informação agora mais recente? Sim. É mais recente, mas já tem algumas semanas, sim. Bem, vamos ao sim, não, talvez. Patrícia Machado, um sim, um não, ou talvez hoje? Eu a semana passada não tive a oportunidade de participar, e infelizmente teria colocado isso a semana passada, e infelizmente mantém-se a atualidade do colocar. É um forte não àquilo que se está a assistir de ocupação e a Gaza, né, da agressão
da agressão, porque a ocupação já tem muitas décadas, né? 75 anos, mas a agressão a Gaza, o que está ali aquele povo a sofrer, as consequências para os povos de Israel e da Palestina do que ali está a passar, e da necessidade muito grande de todos os democratas, todos aqueles que aspiram a um mundo de paz, de se intensificar a luta pela paz. É absolutamente decisivo a paz no Médio Oriente e a paz no mundo, como garantia naturalmente das condições humanas. E portanto, e dentro disto, naturalmente, não queria deixar de fazer um apelo àquilo que várias organizações estão a apelar pelo país fora, mas amanhã também aqui em Évora, às 18 horas no Largo Camões, portanto, por este fim da agressão a Gaza e pela paz no Médio Oriente. Luís Pardal, um sim, não ou talvez? Eu trago um sim. Portanto, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Évora, portanto, propuseram uma Assembleia extraordinária que irá acontecer no dia 20, portanto, com o tema da revisão do PDM, que é um tema estruturante para a cidade, e, portanto, partiu esta iniciativa do Partido Socialista para, de facto, se poder discutir esta proposta da Câmara Municipal da revisão do PDM e, portanto, no fundo, apelar à população para que possa participar e, portanto, num assunto tão importante e fraturante que poderá afetar a vida dos portugueses, a vida dos éborenses, alguns são portugueses e outros não, nas próximas décadas. Francisco Brito, um sim, não ou talvez? Eu trago um não ao aumento do IUC proposto pelo Governo no Orçamento de Estado de 2024. Portanto, o Governo, em vez de incentivar ao abate de veículos e à escolha de veículos mais eficientes, opta por prejudicar aqueles que menos dinheiro têm, portanto, opta por prejudicar aqueles que não têm dinheiro para comprar um carro novo e por isso têm um carro mais antigo, e decide subir brutalmente o imposto único de circulação para esses veículos. Portanto, é o Governo que temos visto, é o Governo que dá com uma mão e tira com duas, portanto é o Governo que prejudica diretamente os portugueses, e por isso um não ao aumento do IUC e consequente ataque deste Partido Socialista àquilo que são as dificuldades das pessoas. Sim, não, talvez, com Patrícia Machado, Luís Pardal e Francisco Brito. Assim chegamos ao final. O meu nome é Luís Matias e de hoje a uma semana cá nos iremos encontrar novamente quarta às 18 horas, domingo às 21 e sempre quiserem www.dnfm.com. Tenha a continuação de uma boa semana.